A gente vai falar com ela, depois falar de loteria, depois falar de muito dinheiro, até para administrar essa ruma de dinheiro, se você ganhar, né? O assunto de hoje com a Ana é o Litígio Zero, que é um programa lançado pelo Pronto, foi governo esse que eu vi federal que mesmo. pode auxiliar pessoas físicas. Então vamos até entender, né, como é que funciona. O que é o Litígio Zero? Ana Alves, colunista do Diário do Nordeste, economista, palestrante, professora. Que currículo, hein, Ana Alves? Bom dia. Bom dia, Ana Alves. Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom Tudo bem com dia. vocês? Daniela, nós de novo na mesma paleta de cores, né? Sintonia, E, né, Ana? e fico preocupada. E fico preocupada você lembrar de mim só por dívida, cartão de crédito. Deve ser minha realidade, Ana Alves. Deve ser minha realidade, Ana Alves. Deve ser isso. Imagina, Mas eu imagina. ainda vou lembrar de você com as contas em dia, com sobrando dinheiro, sem saber nem o que fazer. Ana, eu gasto com o quê, Ana? Eu invisto aonde? Vou chegar nesse dia, Onde, viu? onde está o dinheiro, né? Muito bem. Então, a gente vem falando muito sobre endividamento, né? O Brasil tem 78% das famílias brasileiras endividadas, e isso é realmente preocupante, né? Então, o governo vem lançando, acredito que vão vir novos programas, e o primeiro deles se chama Litígio Zero. Até fiz questão de falar sobre ele, porque tem uma importância até para as pessoas físicas. O que é exatamente? Na verdade, através da medida provisória 1160, que foi de 12 de janeiro de 2023, a partir do dia 1º de fevereiro, que vai se estender até 30 de abril, as pessoas físicas que têm algum débito com a Receita Federal em determinados tributos podem solicitar e participar desse programa. Os tributos específicos que eu acho que vão atender diretamente a pessoa física é basicamente o imposto de renda pessoa jurídica ou pessoa física. Quando a gente cai da malha fina e fica com algumas pendências em relação à receita, normalmente você tem que pagar com juros e multas para que isso não gere um processo administrativo e depois vai, inclusive, para a dívida ativa. Sendo assim, esse programa vai permitir que você, que tem essa situação, que caiu na malha fina, está devendo a receita, possa regularizar essa dívida, essa pendência, com a redução de até 50% dos juros e multas e parcelado em até 12 vezes. Tá? Então, isso é uma possibilidade real. Em até 12 vezes, sem juros e sem multa, é? Perdão de juro e multa? A redução de até 50%. Ah, Então, redução. vai depender do nível que você tem, número de dívidas, né? O valor em si. Sim. Então, por exemplo, para a pessoa, porque isso também vai abrangir, Tom, as empresas. Então, micro e pequenas empresas e grandes empresas, que aí vão ter benefícios em relação ao imposto de renda pessoa jurídica e alguns outros tributos, como o PIS, a contribuição social sobre lucro líquido. Então, assim, mas para a pessoa física, vale a pena pesquisar. No portal mesmo da Receita Federal, no ECALC, né? Então, você que faz declaração de imposto de renda e tem alguma pendência com a Receita Federal, essa é uma oportunidade imediata de começar a regularizar as suas dívidas, né? Sei. Não é seu caso, né, Daniela? Não, não é meu caso, Ana Alves. Viu? Podia ser pior, tá vendo só? Tá bem, ela tá bem. Eu minto bem também. Mas essa proposta é boa, realmente você tem razão, Ana Alves. A proposta é boa. Você vai ter um abatimento, portanto, de 50% na hora de um acordo, ainda 12 meses para pagar, não é? Na verdade, existem algumas críticas em relação a esse programa, porque ele poderia ser um pouco mais abrangente, sabe, Tom? Como assim? Por exemplo, a gente tem o cenário aí dos microempreendedores individuais, né? Que provavelmente tem muitas dívidas com a Receita Federal, porque a gente teve um grande boom de crescimento assim que foi aberto e as pessoas tinham que ir recolhendo o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é um tributo tanto do MEI como de muitas micro e pequenas empresas, que não está entrando nesse programa Litígio Zero. Então, assim, ele acaba não sendo abrangente nesse sentido. Mas acredito eu que vão surgir novas oportunidades, né? Até porque é uma das bandeiras aí do atual governo reduzir esse endividamento
e, com certeza, melhorar o poder aquisitivo das pessoas, né? Isso. É uma coisa interessante, muito interessante. Agora, ainda há a possibilidade lá na frente de algum procedimento permitir a inclusão dos micro? Há a possibilidade, é? Então, na verdade, para esse programa não, sabe, Tom? Mas existe, historicamente, o governo faz um que se chama Refis, que é um refinanciamento do Simples, que normalmente ele ocorre de alguns em alguns anos, o último já tem alguns anos atrás, e existe a possibilidade também de redução de juros e multa e um parcelamento bem maior, né? Sei. Então, acredito que isso seja retomado esse ano, mas esse especificamente do litígio zero, ele atua diretamente na questão da malha fina, porque a ideia do governo, na verdade, é melhorar a arrecadação dos litígios, né? Das coisas que Sei. já estão em processos ou que podem entrar em processo. Então, é uma oportunidade que nunca ocorreu antes, assim, com tanta velocidade. Sim, só desviando um pouquinho do assunto de hoje, do mote de hoje, quando você falou no Simples. O Simples é um tributo, que característica tem, hein, Ana? Quem é que deve o Simples? Então, na verdade, as empresas, qualquer empresa, né, que seja pessoa jurídica, obviamente, tem que pagar imposto à Receita Federal. Então, Claro. existem vários tipos de tributos, né? Dependendo do tamanho da empresa, ela paga os impostos separadamente. PIS, COFINS, INSS, contribuição social, tá? E aí vai depender do regime da empresa, se é lucro real ou presumido. Mas, para facilitar, já há algum tempo surgiu o Simples, que é, como diz o próprio nome, simplificar esses tributos. Então, você paga todos eles em um só, que se chama o Simples Nacional. E, para participar dele, existe uma tabela de alíquotas em função do faturamento da empresa. Então, isso beneficiou muito os micro e pequenos e os MEIs, né? O microempreendedor individual também, além das microempresas e pequenas empresas. Então, são tributos que seguem alíquotas para você pagar uma única vez, mas ele abrange já em um único tributo o PIS, COFINS, contribuição social, tá? O ICMS, se tiver. Então, essa foi para facilitar. Porém, a gente sabe que, como todo tributo, muitas vezes a gente tem dificuldade de honrar em relação à empresa e à economia. E surgem essas possibilidades. Então, a minha dica é para que todos fiquem atentos, que esse ano acredito que vão ter alguns ferões de renegociação, né, perdões de dívida, exatamente porque esse é o caminho para se recuperar um pouco a dignidade, né, do poder aquisitivo do brasileiro. Perfeito. Então, por enquanto, fica fora o Simples, não é? Sim, por enquanto ele não entra nesse litígio, né? Mas existe esse outro programa que se chama Refis, que pode te ajudar a parcelar isso. O Até- cuidado também, ao mesmo tempo, é você não se meter em tantos parcelamentos e depois não conseguir pagar, né? Exato, exatamente. Esse é o outro risco. Mas, dentro da nossa realidade, é importante ter essas oportunidades, né, Tom? Porque é um estímulo, de qualquer forma, à regularização. Esse programa até se chama autorregularização, e para que as pessoas possam ter melhores condições de vida mesmo, né? Até quando vai? Qual é o prazo, hein, Ana? Para se habilitar? Oi? Qual é o prazo para se habilitar, hein? Ah, sim, começou a partir de 1º de fevereiro até 30 de abril, sempre através do portal da Receita Federal, né? Sei. Então, existe lá esse caminho, não é difícil fazer e é importante porque você pode ter redução de até 50% do valor total do débito, né? O tributo, juros e multa. E é Então, importante isso facilita você. bastante. É importante também honrar com esse parcelamento que você faça, né, Ana? Porque, como você disse, se você faz e não consegue pagar essas parcelas, aí se transforma em outro problema ou é preciso renegociar quando tiver de novo o refis? Se transforma em novo problema e aí você vai... Porque além do refis, né, do simples atrasado que você tenha, por exemplo, você vai tendo o tributo mensal no ano corrente, né? É. Então, é uma dívida recorrente, então você precisa ter muito critério, porque isso pode atrapalhar em várias situações a sua vida mesmo, né? O MEI, especificamente, que acaba não ficando sem pagar seus tributos, que seria o simples também, ele vai ter problemas depois com o próprio CPF. Então, esses detalhes são essenciais, né? Saiu até uma pesquisa recentemente
mostrando quanto isso afeta, né? Essa inadimplência afeta a nossa vida. Que 82% das pessoas entrevistadas se diziam infelizes por não conseguir pagar suas contas. Então, isso de fato afeta a gente no dia a dia, né? É verdade, afeta mesmo. Agora, com relação à parte de operacional, ela tá fácil, porque, por exemplo, mudando assim de assunto, uma vez eu caí na malha fina, aliás, vez por outra eu caio na malha fina por conta das pensões que eu tenho. Aí eu fui lá no Antônio Francisco para a gente fazer o apanhado geral. Era tudo online, tudo online. Mas eles pediram tanto documento que no final eu não conseguia mandar os documentos que eles pediram porque eles só aceitavam, parece que 16. Né? Essa parte agora, com relação ao tema de hoje que você está trazendo, essa parte operacional, o sujeito vai à Receita Federal ou é tudo online, hein? Não, exatamente. Hoje é tudo online, viu, Tom? Então, o caminho é entrar no site da Receita, aí tem um local lá que chama Transação Tributária, né? E aí vai ter essa adesão ao litígio zero. Aí você preenche ali aquele requerimento, e aí automaticamente ele já vai trazer quais são as informações, e aí você vai fazer um aceite ou não do que ele te propõe. Mas realmente é tudo online. Então, até coloquei na minha coluna que a sugestão é que procure alguém que conheça um pouco mais, né, que possa te dar um auxílio para poder fazer esse processo. Mas não deixe passar. Você não precisa ir na Receita, isso facilita para quem não precisa se deslocar, né? Mas é tudo online hoje, já mesmo. É tudo online. Eu sou chato, Ana, nesse negócio de online. Não gosto de tratar com gente, não gosto de tratar com máquina, não. E hoje em dia, o pior é que hoje em dia, cada vez mais a gente lida com máquina, né? Máquina, um negócio às vezes não tem nem opção. Não tem opção. Às vezes você liga para um lugar, não tem opção de falar com o atendente. É máquina, é robô. Máquina. Eu tenho pavor, eu tenho um verdadeiro pavor. Eu gerizo, honestamente. Faço a força bruta. Mas eu tenho pavor quando vem aqueles negócios de computador. Faça não sei o quê, faça não sei o quê. A vontade que eu tenho de fazer, nem vou dizer aqui. E nem adianta, porque ela responde a máquina. O robô responde. Eu não vou ouvir isso. E agora, Ana, tem uma coisa interessante que eu acho é que deram nome aos robôs. Você vai falar com a Regina, não sei das quantas. Aí a Regina entra falando com a gente. Né? Aí você vai. Agora, eu acho engraçado, interessante, é que esse pessoal que arranjou colocar nome em computador, eles não botam nome para atender, não. É só o nome de mulher. Pode prestar atenção. Não é? É só o nome de mulher. Você vai falar com a Regina, tem lá um bocado de nomezinho. Eu digo, rapaz, interessante, né? Os computadores, eles batizaram. Não é? Olha, a gente precisa ir para o intervalo, porque... Intervalo já? 8h40, hoje já, 8h48. Ai, meu Deus. Na volta... Ana, fica aí que a gente volta já contigo. Na volta tem a Ana de volta, Ana, né? E a gente tem também os aniversariantes aqui. Vai! Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Bate coração, cachorro, bate coração. Os maiores sucessos da FM 93 você confere também na TV Diário, no programa Top FM 93. Uma seleção de clipes para deixar você animado, apaixonado e com aquela vontade de dançar. Você me traz sorte, é o meu talismã. Oh baby, me atende. Muita música boa, apresentado por quem mais entende do assunto. É Top FM 93 aqui na TV Diário, que vai trazer uma leva de especiais com grandes nomes da música. Espalha pra todo mundo, chama a galera pra curtir porque é top. Top FM 93, domingo, 2h35 da tarde, aqui na TV Diário. Tá. Bessa Polpas, localizada no maciço de Baturité. É uma fábrica moderna com alto padrão de qualidade. 17 sabores para você se deliciar. Bessa Polpas, vivendo com saúde. 998434610. Ei, sabe a Verdinha? É a rádio que você acompanha todos os dias e já faz parte da sua vida. Então, ela vai mudar. Tem uma novidade a caminho e em breve a gente te conta mais. Você não perde por esperar. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Você começa amanhã muito mais informado. Prestação de serviço, o que você precisa saber sobre os seus direitos. E mais, música, saúde, cultura.
Acompanhe pela TV, pelo rádio ou pela internet. Está tudo conectado. De segunda a sábado, a partir das 9 da manhã. Te esperamos no Conexão Verdinha. Bom dia, Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavor. Eita, Daniela Delavor. Daniela Delavor. Deixa eu liberar aqui os aniversariantes de hoje, antes que eu esqueça do que está faltando, não é? Pronto, abriu aqui. Aniversariantes do dia 13, eu já li, que foi o anterior. Vem a Olívia Cândido da Costa, bom dia, parabéns. São Bernardo do Campo, em São Paulo, Olívia Mora. Deputado federal, aqui tem, não é, Francisco Belma da Costa. Francisco Belma da Costa, um abraço, bom dia, lá em Campina Grande. Ricardo Garcia, operador de áudio da Rádio Bandeirantes em São Paulo, um abraço, bom dia. E pronto, foi. Não é? Foi. Agora, Tom Barros, a gente tem aqui, antes da gente ir pra Ana, aguenta aí rapidinho que a gente tem aqui a agenda para trazer para você. Chegou a hora de acompanhar, sabe o quê? A agenda do dia com as dicas de oportunidades e serviços para hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro. O Caminhão do Cidadão leva serviços de emissão de documentação e registro civil para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em mais de 6 comunidades, em Fortaleza e no interior do estado. Então, hoje, o caminhão leva os serviços para Viçosa do Ceará, onde fica até quinta-feira, de 8 da manhã até as 4h30 da tarde. A comunidade do bairro Vila União pode desfrutar aí dos serviços das 9 da manhã de hoje até as 4 da tarde. Na quinta, o caminhão segue para a comunidade do Dendê, onde vai ofertar os serviços de 9 da manhã até as 4 da tarde. Finaliza a semana de atendimento de pré-carnaval. O caminhão segue para Caucaia, que vai atender das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. E ainda o Detran divulgou o calendário de licenciamento. O valor para obter o CRLV renovado é de R$ 164,67. Então, para motocicletas, é de R$ 192,23 para os demais veículos. Os condutores podem solicitar a renovação pelo site do Detran ou pelo WhatsApp DDD 85 3195 2300. E o calendário tem como base o último número da placa. Então, os veículos com placa de final 1 têm até o dia 10 de março para pagar. Os de placa com final 2 têm até 10 de abril. E os de placa com final 3 têm até o dia 10 de maio. Os demais vencimentos você confere na nossa tela, que está mostrando aí os vencimentos das placas com final 3 até o final 6. Pronto. E na próxima tela, você confere os vencimentos das placas de final 7 a 9 e de final 0 também, que vence no dia 11 de dezembro. E a terceira edição do Bora Design está com inscrições abertas até hoje para os interessados em participar do evento, que vai ter workshop, bate-papo, exposição e música nesta quarta-feira no Cuca PC. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no portal da juventude.fortaleza.gov. Melhor, o site é portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br. E a gente encerra agora falando de oportunidade para você, estudante de ensino superior, porque a Pinacoteca do Ceará está com inscrições abertas para a seleção de estagiários dos cursos de Arquitetura, Linguística, Letras, Artes, Ciências Humanas e Ciências Sociais. Os interessados devem estar entre o quarto e o sexto semestre e enviar o currículo para o e-mail seleção@institutomirante.org até a próxima sexta, dia 17. Então, boa sorte para você. Muito bem. Agora, quando eu estava lendo os aniversariantes, o celularzinho variou. E agora voltou. Tem Alcido Rodrigues, analista de desempenho do Ceará Sporting Clube, e o deputado Zé Guimarães. São os aniversariantes. Finalmente, terminei aqui a lista de hoje. Vamos voltar para Ana Alves. Bora voltar para ela. Ana Alves, o que a gente pode dizer aí de mais importante para as pessoas sobre esse assunto, Ana? Porque tem gente que pegou a nossa conversa pela metade, tem gente que está chegando aqui agora. Então, se você quiser fazer um apanhado aí, dar umas dicas.
Com certeza. Então, na verdade, o que estamos falando hoje é sobre o Programa Litígio Zero, lançado pelo governo federal para pessoas físicas ou jurídicas que tenham pendências com a Receita Federal. No caso da pessoa física, vai abranger, na verdade, todos os impostos, como imposto de renda, né, pessoa física, tem o imposto territorial rural, para quem é da área rural também, e para as empresas tem o PIS, COFINS e outros tributos. Qual é a ideia para a pessoa física? Se você caiu na malha fina e tem um processo administrativo, ou vai ter, né? Porque o processo é esse, você deixa de pagar, vai para o processo administrativo, depois vai para a dívida ativa, e aí até o seu CPF é sinalizado e bloqueado. Então, é importante regularizar. Para esses casos que você tem essas pendências, basta você entrar no portal da Receita Federal, através do eCalc, né? E conseguir visualizar quais são as oportunidades ali de regularização. A ideia é que você vá ter uma redução de 40% a 50% do tributo, juros e multa, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Então, de fato, é uma oportunidade para pessoas físicas buscarem essa redução. Oi. Pelo que você acaba de colocar, eu estava até enganado, porque eu imaginei que as multas e os juros seriam eliminados. E você teria 50% sobre o valor da dívida, não com juros e multas. Mas não é assim não, né? Eles somam tudo com juros, multas e a dívida, e aí um abatimento de 50%. Não tem perdão de multas e juros não, né? Não, na verdade, dependendo do tipo de dívida, sabe, Tom, até é melhor você ter 50% sobre o total. Porque às vezes você tem a perdão só dos juros e multa, acaba sendo um valor menor do que se for 50% do total, incluindo o tributo, entendeu? Entendi. Então, assim, depende muito do perfil da sua dívida. Entendi. Agora, uma coisa que eu queria levantar aqui, que eu acho muito importante e pertinente para o momento, é querer saber quem fez o planejamento financeiro para o Carnaval. A Daniela já fez. Eu vou trabalhar, ainda bem que eu vou trabalhar. Pronto, o planejamento dela foi feito trabalhando. Vai ganhar dinheiro no lugar de gastar. Nem ganhar não, já está incluído. Porque na minha próxima coluna eu fiz um teste para as pessoas responderem de acordo com o seu comportamento no Carnaval, vai definir o seu nível de organização. Você se organizou, Ana? Você vai viajar no Carnaval? Eu vou, adivinha para onde? Para Minas, eu não acredito não. Não, para o Rio de Janeiro. Rapaz! Vai desfilar em qual escola de samba? Pois é, passar o Carnaval numa cidade maravilhosa do Carnaval, né? Como carioca, tem que ir lá, né? Ah, tá certo. Aí tá certo. Ana Alves, você é economista mesmo, viu? Guardar dinheiro para passar o Carnaval. Olha, Alânio vai para o Rio. Ele disse que vai sambar no sambódromo até ficar com uns 20 dedos lá dos pés dele, tudo cheio de calo. Mas ele vai de férias. E volta liso, né? Mas vale a pena, vale a pena. Eu gosto muito de samba, né? E de carnaval. Então, nada como Rio de Janeiro. Estará no cenário próprio, Ana. Estará no cenário próprio. Pois aproveite, Ana Aproveite, Alves. boa viagem, bom regresso para a nossa participação futura aqui. Aproveita. Um grande abraço para vocês, ótima semana e nos vemos em breve. Nos vemos em breve, Ana. Aproveita por mim aí esse carnaval, viu? Abraço, Ana. Pode deixar. Beijo, tchau. Beijo, Ana. E para os nossos madrugadores, Tom